Caríssimos fiéis, nós ouvimos São Paulo na epístola de hoje: irmãos, tende cuidado em andar com prudência, não como insensatos, mas como pessoas circunspectas, aproveitando o tempo, porque estão a correr maus dias. Portanto, o apóstolo nos diz para andarmos com prudência. E o que é prudência? A virtude pela qual nós escolhemos os melhores meios para chegar aos bons fins. Em última instância, a prudência é escolher os melhores meios para que cheguemos ao nosso fim último, que é a felicidade eterna. Já a imprudência pode vir do fato de que escolhemos meios ruins para chegar a um fim bom, ou porque temos em vista um fim mau a ser atingido. Assim, caríssimos, se somos prudentes, escolhemos os melhores meios, os meios evidentemente lícitos, para chegarmos ao céu. Mas São Paulo acrescenta, nós vemos bem, que não devemos ser insensatos, tolos, mas devemos ser circunspectos. A circunspecção é parte da virtude da prudência, como bem ensina São Tomás de Aquino no seu Tratado das Virtudes. Pela circunspecção, nós consideramos as circunstâncias, aquilo que está em torno de nós, para podermos agir da melhor maneira possível e atingir nosso objetivo, que é a salvação. Notemos que no texto original em latim, São Paulo nos fala não propriamente da circunspecção, mas da sabedoria. Não sede insensatos, mas sábios. Mas o que é o sábio? O sábio é aquele que considera todas as coisas a partir de uma visão elevada. O sábio enxerga as coisas como Deus as vê, dando importância a cada coisa segundo a sua ordenação para Deus. O sábio considera todas as coisas com o olhar da fé, sabendo que a nossa vida é uma preparação da nossa eternidade. Nós estamos, de fato, preparando a nossa eternidade. As nossas escolhas, as nossas ações têm consequências para a nossa eternidade. O sábio não se deixa enganar pelas máximas do mundo, não se deixa enganar pelo naturalismo que nos faz esquecer de Deus, não nos deixa enganar pelo ateísmo prático que desconsidera Deus no cotidiano como se Deus não existisse. Ele não se deixa enganar pelo racionalismo, que no fim das contas é uma fé irracional na razão. Enfim, o sábio considera em todas as circunstâncias uma ocasião em que nós estamos preparando a nossa salvação eterna. E sobretudo, caríssimos, o sábio sabe aproveitar o tempo. Ele não aproveita o tempo como os pagãos, ou como os cristãos tão numerosos hoje em dia que vivem como pagãos, ou até pior que pagãos. Temos muitos católicos hoje em dia que vivem não como pagãos, mas como ou até pior que animais. Esses tolos dizem, como Horácio, poeta pagão romano, carpe diem, aproveite o dia, aproveite o tempo. Ele dizia isso para que as pessoas vivessem afogadas em suas desordens, agindo tão somente segundo as suas paixões desordenadas. A felicidade falsa deles consistia, portanto, nas satisfações das paixões e dos sentimentos. Da nossa parte, caríssimos, nós devemos dizer carpe diem, aproveitemos o dia, mas não para viver de prazeres, mas para ganhar o céu, como verdadeiros sábios, seguindo o conselho que São Paulo apóstolo nos dá.
É assim que o sábio aproveita o dia, é assim que ele aproveita o tempo, movido pela perspectiva da eternidade. O sábio sabe que cada instante é ocasião para se dirigir para o céu. Ele sabe que não pode desperdiçar o tempo com coisas vãs e fúteis. Sabe que não deve consumir o seu tempo diante da televisão para ver tão somente coisas vãs e fúteis, coisas ofensivas a Deus e prejudiciais à sua alma. É assim que o sábio também sabe lidar com a internet. Se consumir seu tempo com isso, será consumida a própria pessoa e a sua salvação eterna com essas coisas. Enfim, o sábio tem consciência que existe um céu e existe um inferno para toda a eternidade. E sabe ele que se desperdiçar o seu tempo com coisas vãs e fúteis, buscando somente entretenimento, buscando somente o prazer, buscando somente o conforto, ele está preparando não o seu céu, mas o seu inferno. Ele sabe que cada instante de sua vida é precioso para estar em estado de graça, pois o instante seguinte pode ser o instante da sua morte. Afinal de contas, caríssimos, acaso temos certeza de que vamos estar vivos até o final dessa missa? Não, nós não temos. Que vamos estar vivos até amanhã? Nós não temos essa certeza. Como podemos então nos dar ao luxo de permanecer em estado de pecado mortal? Como podemos nos dar ao luxo de perder tempo com besteiras na televisão ou na internet? Como podemos nos dar ao luxo de preferir perder tempo com besteiras ao invés de rezar o terço do Santo Rosário, que Nossa Senhora insiste tanto e tanto para que rezemos? Como já disse outras vezes, um rosário bem rezado leva entre 15 e 20 minutos, que é o equivalente a cerca de 3 vídeos do YouTube. No entanto, a facilidade para perder tempo com a internet é gigante. Chega na hora de rezar o terço, aparecem todos os empecilhos e desculpas. O fato é que o demônio quer que nós percamos tempo. A maior arma dele não é que nós cometamos atrocidades, mas justamente a principal arma do demônio para perder a nossa alma é que nós percamos tempo, pois o tempo não tem volta. Uma vez perdido, ele não volta jamais. Mas São Paulo apóstolo não fala somente em aproveitar o tempo. Ele fala em redimir o tempo. Ou seja, mais do que aproveitar o tempo, caríssimos, o sábio sabe redimir o tempo. O sábio redime o tempo usando-o para o bem da sua alma. O sábio sabe que deve procurar aproveitar ao máximo o tempo, redimir o tempo, principalmente quando os dias são maus. Com efeito, maus eram os dias no tempo de São Paulo apóstolo, com a perseguição que o levou ao martírio, mas também maus são nossos dias, maus pela apostasia generalizada, pela tentativa de mudar e de corromper as palavras de vida de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo nas questões mais elementares da fé. Maus dias porque os homens são insensatos, tolos, dizendo Deus não existe, ou se existe, Ele está sempre de acordo com a nossa vontade. Maus são esses dias em que por todo lugar a lei máxima é a lei do demônio, ou seja, a lei da própria vontade. Maus dias em que, em sua estupidez,
enorme, os homens dizem que o que importa de fato é ser feliz, e que Deus quer que nós sejamos felizes. Sim, Deus quer que nós sejamos felizes na eternidade, mas para chegar lá, o caminho é carregar todos os dias a nossa cruz e seguir nosso Senhor Jesus Cristo em sua doutrina santa, confiada à Santa Romana Igreja. Maus são esses dias em que se combate a lei natural, em que se propaga por todo canto abominações como o aborto, como o homossexualismo e doutrinas nefastas como a doutrina do liberalismo ou do socialismo. Maus dias em que a sinagoga de Satanás abocanha o homem com as suas doutrinas falsas, tanto pela direita quanto pela esquerda, tanto pelo esquerdismo quanto pelo liberalismo e pelo perennialismo. Maus dias em que não somente se combate a lei natural, mas se busca reconstruí-la, como se o homem fosse criador do próprio homem. Enfim, são maus dias em que a sociedade caminha para o abismo. Cícero, outro autor pagão romano, exclamou diante da depravação de costumes de sua época: ó tempora, ó mores, ó tempos, ó costumes. O que não devemos nós, caríssimos, exclamar diante de uma sociedade que volta aos mais bárbaros costumes pagãos, depois de ter conhecido a sublime luz do Evangelho? O que fazer, o que exclamar diante de uma sociedade que erige em lei o erro e a abominação antinatural? O que dizer de uma sociedade, o que exclamar diante dela, de uma sociedade que, de fato, renega a verdade após tê-la conhecido? Devemos, de fato, cada um de nós redimir nosso tempo, dobrando o nosso joelho diante de nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo boas obras, vivendo a fé católica. O que nós podemos fazer pela sociedade é, de fato, manter a graça em nossa alma, fazer penitência e fazer mortificações, reparando pelos nossos pecados e reparando pelos pecados da sociedade. Afinal de contas, Deus cobrará pela apostasia generalizada da sociedade. Deus cobrará, e cobrará caro, pelo abandono e por tantas abominações praticadas pela sociedade. Como um bom pai, Ele não poupará a vara para a correção dos seus filhos. Então devemos manter a graça. Se a sociedade recusa o reino de nosso Senhor Jesus Cristo sobre ela, se a sociedade recusa os direitos de Deus, nós devemos fazer com que Deus reine em nossas almas. E nós devemos fazer com que os direitos de Deus sejam salvaguardados em nossas almas. Caso contrário, nós seremos os primeiros a negarem o reino de Cristo. Devemos redimir o nosso tempo, mantendo a graça em nossas almas, reparando os pecados nossos e da sociedade, pela mortificação e pela penitência. Devemos pedir a graça de Deus pela oração constante, pela recepção dos sacramentos. Devemos viver a fé católica para que Cristo reine sobre nós em primeiro lugar. E devemos, evidentemente, conhecer e dar testemunho da verdade. Pelo catecismo,
bem estudado, pela doutrina católica bem conhecida, para que nós possamos dar testemunho e justificar a nossa fé, como diz o primeiro dentre os apóstolos, São Pedro. Nós devemos estudar a sã doutrina católica, baseada em São Tomás e ensinada pelo magistério constante da Santa Romana Igreja. Não devemos perder nosso tempo com falsas soluções, como o aparicionismo, como o culto de personalidades, como se houvesse um salvador da pátria que vai vir em um cavalo branco. Não devemos perder o tempo com ideologias que se propagam a torto e a direito, com falsos psiquiatras, falsos filósofos, falsos psicólogos e etc. Devemos justamente recorrer à santa doutrina católica, fugindo das ideologias à esquerda e à direita que querem pensar o homem e, no fim das contas, nada mais fazem com que ele lute pela sinagoga de Satanás e não pela Santa Igreja de Deus. Não devemos perder o nosso tempo, mas devemos redimi-lo, aproveitá-lo realmente para a nossa salvação e para o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo tudo com caridade, mesmo as coisas mais simples e necessárias. Como nos diz São Paulo Apóstolo: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a maior glória de Deus, isto é, por amor a Deus e para que Ele seja mais conhecido e amado. Caríssimos, nós devemos lembrar sempre que a santidade não consiste em obras estupendas e complexas, mas em fazer tudo aquilo que nós devemos fazer por amor de Deus. Como nos diz também São Jerônimo: alguém pode me dizer, não posso jejuar, não posso mortificar a minha carne, mas ninguém pode dizer-me, não posso amar. E a santidade consiste na plenitude do amor a Deus e do amor ao próximo por amor de Deus. Caríssimos, não nos percamos com falsas soluções. A solução, como diz São Pio X na sua primeira encíclica Ex Supremi Apostolatus, da qual falaremos mais tarde, é justamente restaurar tudo em Cristo. Restaurar tudo em Cristo, que tudo tenha novamente a sua finalidade em Cristo nosso Senhor. E isso começa, em primeiro lugar, pela nossa vida, dirigindo a nossa vida para Deus, vivendo efetivamente a fé católica, mantendo a graça, mantendo uma vida de oração, conhecendo e dando testemunho da verdade. A solução não é em primeiro lugar política, não é em primeiro lugar econômica, não é em primeiro lugar ideológica, não é em primeiro lugar cultural, mas é religiosa. A sociedade está em frangalhos porque Cristo não reina sobre ela. E Ele só vai reinar sobre a sociedade se Ele reinar sobre nossas almas. A solução está justamente na restauração católica, no reinado social de nosso Jesus Cristo. Afinal de contas, nós podemos ter uma economia boa, uma política boa, uma cultura boa, uma ideologia, entre aspas, boa, tudo isso, entre aspas, bom, que ainda assim é possível ir para o inferno se Cristo não reinar sobre as nossas almas. Ou seja, uma verdadeira economia, uma verdadeira política, uma verdadeira cultura depende da restauração de Cristo em tudo e em todos, depende de uma recatolicização da sociedade, pois se Cristo não reina, é o demônio que reina. Não se pode servir a dois senhores. Então não nos percamos com falsas soluções, mas lutemos redimindo o nosso tempo para que Cristo reine em nós e pelo seu reino em nossa alma possamos dar testemunho da verdade, fazendo com que Ele reine sobre a sociedade. Combatamos então, caríssimos, sobretudo,
a ociosidade, que consiste em ficar à toa ou desperdiçar o tempo com coisas vãs e inúteis. A ociosidade é, com efeito, a mãe de todos os vícios. Em particular, ela é mãe da impureza e da preguiça, sobretudo da preguiça espiritual, que é tão nefasta e que como que deixa a alma como um zumbi morta-viva. Para redimirmos o tempo e evitarmos a ociosidade, devemos investir numa verdadeira ordenação da nossa vida, fazendo um plano de vida, ou seja, ter noção dos nossos deveres espirituais e dos nossos deveres de Estado, tendo um horário completo e detalhado das nossas ocupações para procurar cumpri-lo fielmente, do levantar ao dormir, e abarcando todas as atividades, orações, trabalho, estudo e também as recreações bem ordenadas e não contrárias a Deus. Devemos dirigir conscientemente as nossas atividades para Deus. Devemos zelosamente procurar cumprir esse plano de vida, essa regra de vida, evidentemente a não ser que haja um motivo proporcional para deixá-lo de lado ou adaptá-lo. Caríssimos, nós não podemos ser insensatos, não podemos ser irracionais, como que vivendo o momento. Se nós não planejarmos o nosso dia, se nós não ordenarmos as nossas atividades, o nosso dia vai ser um turbilhão em que nós vamos fazer tudo ao mesmo tempo em que não fazemos nada. Fazemos tudo aquilo que é inútil e nada daquilo que é útil. E isso é prejudicial no próprio nível psicológico. A procrastinação e a ansiedade, tão comuns na sociedade atual, vêm, em primeiro lugar, de uma desordem dos afetos e de uma desordem da aplicação da razão às nossas deveres e atividades. Desordem nos afetos, só se busca maximizar o prazer e evitar o esforço e aquilo que é desagradável. E isso faz com que só se viva o momento, em vez de buscar ordenar e planejar para cumprirmos os nossos deveres. Isso gera frustrações, afinal, não se faz bem aquilo que deveria fazer, ao mesmo tempo em que nunca vai se conseguir ter momentos verdadeiramente prazerosos, gerando uma certa angústia e ansiedade, que vai levar ao desânimo, ou seja, à procrastinação, que vai levar à busca de consolações sensíveis, ou seja, mais busca de prazer, que leva, em seguida, a mais frustrações, porque não se cumpriram os deveres, e entra assim num círculo vicioso, numa bola de neve que só aumenta. Procrastinação leva à frustração, que leva à ansiedade, que leva à procrastinação, que leva à frustração, que leva à ansiedade. E a quantidade de pecados que entra nessa bola de neve é gigante, sobretudo contra a pureza. Então é necessário, de fato, ordenar a nossa vida. A utilidade do plano de vida é muito clara, sobretudo para quem tem problema com inconstância, como tendemos a ser todos na sociedade atual. Sem o plano de vida acabamos perdendo muito tempo com coisas fúteis, ficando indecisos sobre o que fazer, nos descuidando das obrigações ou as cumprindo de modo desordenado. Chegamos assim à inconstância e seremos volúveis. Sem saber o que fazer, terminaremos à toa no YouTube, vendo as coisas mais improváveis. Começa-se tentando adiantar o TCC, mas quando se vê, se encontra vendo vídeos de pandas albinos da Mongólia. Ou em alguma outra distração inútil, ou ainda acabamos nos deparando com uma grave ocasião de pecado.
Com o plano de vida sabiamente estabelecido ao contrário e tendo definido com precisão as atividades de cada dia, não ficaremos sem saber o que fazer, não perderemos tempo, nada de importante nos escapará e teremos facilidade para fazer todas as nossas ações com espírito sobrenatural, educando a nossa vontade. E de fato é bom que mesmo a família tenha alguns horários estabelecidos para cada dia, sobretudo para a oração em comum, sobretudo, como pede Nossa Senhora, para a oração do terço em família. Enfim, caríssimos, tenhamos sempre diante dos nossos olhos a eternidade. Não nos esqueçamos jamais que nós estamos preparando a nossa eternidade e assim busquemos sempre aproveitar nosso tempo para alcançá-la. Redimamos o nosso tempo, como diz São Paulo Apóstolo, e assim o tempo redimido, vai Ele por sua vez nos redimir, pois iremos aproveitá-lo para conquistar o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.